agora me alegro em sua luz. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 13, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando do nosso tempo presente, meu irmão. Hoje o que mais se vê é edificações. Amém? Você vai nos países que é prédio alto, torres, em Dubai. Você vê lá no deserto fazendo cidades, construções, coisas bonitas, obras maravilhosas. Amém? Edificações maravilhosas. Mas a Bíblia fala, meu irmão, que a maior edificação para nós nesses dias é o nosso corpo, meu irmão. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Amém? O nosso corpo, ele é morada de Deus. Imagina Deus sendo santo. Você fala que um dia você aceitou Jesus como Salvador. E a Bíblia fala assim que ele é santo, Deus. Só que uma passagem, Pedro fala assim: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Era isso que Jesus estava falando, igreja. A respeito de nós olharmos muitas vezes para as coisas modernas, para as coisas bonitas, e muitas vezes nós não edificarmos as nossas vidas no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Jesus estava nos ensinando a respeito da vinda dele. Não adianta construções, carros, não adianta. Eu vejo aqui, estava assistindo esses dias na televisão, né, um magnata, um rico, que foi no iate fazer um passeio no meio do mar. Um homem que, com muito dinheiro, um dos mais ricos do mundo. E houve um tornado naquele mar lá. E aquele tornado virou aquele iate. Um iate de luxo. Com todas as suas posses, com todo o seu dinheiro. Não deu para fazer nada, irmãos. Ele afundou e acharam ele a 50 metros abaixo da água do mar. Mas estava vivo, não morto. Imagina se ele não tivesse, ou se ele tivesse aceitado Jesus, amém. Se ele não tivesse aceitado Jesus, infelizmente, todo o dinheiro da vida dele não deu para nada. Amém. Então Jesus, continuando aqui no versículo 3, ele fala assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Amém? Hoje nós procuramos um sinal. Onde Jesus está vindo? Da onde ele virá? Jesus está vindo particularmente para muitas pessoas. Como o jovem lá, quase ele vai. E eu falei para ele: aceita Jesus, meu filho. Ele falou assim: eu vou morrer. Eu falei: você vai morrer mesmo? Poderia não ser naquela hora ali, mas poderia ser outro dia. Irmãos, viver sem Jesus é fácil, mas morrer sem Jesus não é fácil. Não é fácil. Muitas pessoas partiram sem Jesus, e muitas pessoas já foram direto para o inferno, meu irmão. E eu creio que lá elas estão clamando como aquele homem rico que a Bíblia cita, que morreu ele e Lázaro, que foi direto para o inferno. E lá ele clamava, Pai Abraão, me socorre. Mas não havia mais tempo, não havia mais jeito. A oportunidade é agora. Então eles pediam um sinal para Jesus.
Ele dizia para Jesus: fala para nós, como que vai ser, que hora que vai ser, para quê? Para me preparar. Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Esse dia eu perdi meu primo, ali no acidente, ali pegando água ali na pista. O Marcelo, policial, estava pegando água assim, ó, com o rosto para a parede, enchendo o galão. O carro veio capotando, e prensou a cabeça dele na parede. Ele nem viu a morte. Ele nem viu a morte. E a mulher dele estava do lado, o carro bateu nela, matou os dois. Meu primo aposentado, a mulher dele aposentada, trabalhava no São Rafael. Trabalhava, mas já tinha fortuna, já tinha bens. Mas trabalhava. E às vezes esqueceu disso, ó. Era um homem bom, mas bondade não vai nos levar para Deus, não, irmãos. A Bíblia fala assim que nós somos salvos pela fé mediante a graça, ou salvos pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Não adianta você ser bom, mas você não ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com a palavra, você não lê a Bíblia, você não ora. Que Deus que você serve? Que Deus que você serve? A pessoa fala: eu sou católico, eu sou evangélico, mas nem a Bíblia ela lê. Nem a Bíblia ela lê. Esse dia eu estava falando, você, num vídeo, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser macumbeiro, mas você tem que ter Jesus. Se você tiver religião, se você tiver Jesus, você está salvo. Mas se você tiver religião, mas se você não tiver Jesus, não adianta nada. Não adianta. Amém? Jesus não é uma religião. Jesus é Senhor. Amém? Jesus é Senhor. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Depende do pastor. Qualquer coisa fica pedindo oração para o pastor, né? Coloca, muitas vezes é o bispo, é o fulano que está na internet, você está orando com ele. Não é errado, mas você tem que ser tímido com Deus, intimidade com Deus. Você tem que ter o seu particular com Deus. Você tem que ter o particular com Deus. Amém? Não depender dos outros. Jesus, ele fala assim, meu irmão: se a minha palavra estiver em vós, se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser. Amém? Se a palavra estiver dentro de você, se a palavra de Deus estiver em mim, meu irmão, é isso que Jesus ele veio fazer. Ele veio nos ensinar, ele veio nos exortar, e um dia haverá um acerto de conta. Um acerto de conta. Amém? O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, Jesus fala assim: que a própria palavra haverá de te julgar. A própria palavra, a palavra que você tem ouvido, ela vai te julgar nos últimos dias. Quantas pessoas entram dentro da igreja, ouve a palavra, saiu da porta para fora, não a lembra que foi pregado. Por quê? Porque ela não quer saber de Deus. Ela virou uma religiosa, ela virou uma pessoa muitas vezes domingueira, ela virou uma pessoa que faz campanha, mas ela não tem uma intimidade com Deus. Jesus ele fala aqui no versículo 4, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. Versículo 5, então Jesus passou a dizer-lhes: vedes que ninguém vos engane. Amém? Você está entendendo, irmão? Muitas pessoas estão sendo enganadas, porque ela vai na igreja, e o homem revela para ela, aí ela sai dali satisfeita, porque ela queria ouvir aquilo mesmo. Ela queria ouvir que Deus haveria de dar um carro para ela, Deus haveria de dar uma casa para ela, Deus rechearia a conta bancária dela. Não, irmão, tudo há um processo. Tudo há um processo em nossas vidas. Amém? Eu estou passando pelo processo. Eu estou passando, eu não sei se daqui um dia eu vou receber essa bênção, mas tudo há um processo. Amém? Está entendendo? Tudo há um processo. O processo, ele vai se confirmar um dia. Amém? Então eles falavam aqui no versículo 5. Então Jesus passou a dizer: vedes que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Amém? Eu estava meditando agora em casa, e lá em Jeremias fala a respeito dos pastores infiéis. Pastores infiéis.
que prega no nome de Deus, falando: Deus falou. E Deus fala assim: quando eu não falei. Tem muitos desses, irmãos. Tem muitos desses. Deus mandou dizer para você. Deus falou isso quando Deus não falou. Amém? Glória a Deus. Tá bom. É bom você ir na igreja, você ouvir uma palavra que passa a mão na sua cabeça. Continua na prática do pecado, que tá bom. Tá bom. O irmão estava falando que havia um casal na igreja, tudo errado. Só que o pastor não tinha coragem de chegar nele e falar: 10 anos na igreja, irmão. No erro ali, 10 anos no erro. O pastor não tinha coragem de falar para ele que ele estava no erro. Por quê? Porque ele era um dos maiores dizimistas da igreja. Quer dizer, só que depois Deus ia cobrar de quem? Ia cobrar do pastor a alma daquele homem, o sangue daquele homem, daquela mulher. É melhor eu falar a verdade para você, perder você, do que muitas vezes passar a mão na sua cabeça e chegar diante de Deus. Deus vai falar assim: ó, e eu vou falar para Deus: Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu profetizei no teu nome. Ele fala: apartai de mim, maldito, o fogo eterno, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Amém, igreja? Muitos pastores não falam isso. Muitos pastores não falam, meu irmão. Amém? Hoje é um evangelho, meu irmão, um evangelho artificial, um evangelho que muitas vezes massageia o seu ego, mas é um evangelho que Deus manda pregar, é um evangelho que vai te libertar, é um evangelho que vai fazer de você um vencedor, uma vencedora, mas vai ser, meu irmão, verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém? No versículo 6, Jesus fala assim: muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão muitos. Hoje, esse tempo atrás eu estava vindo, né, um homem lá na África, se diz ser Jesus Cristo. Ele tem milhões de seguidores, irmãos, milhões de seguidores. Onde o homem vai, o pessoal vai atrás. Ele é um Deus. Nunca faça um homem Deus. Nunca endeusa um homem. Amém? A Bíblia fala assim que nem chamar o Pai de Pai Deus se agrada. Não chamei ninguém vosso Pai na terra. Não chamei ninguém vosso Mestre na terra. Porque há um só Pai, há um só Mestre, que é Jesus Cristo. Hoje os homens são mestres. Amém? Eu também já fui disso, irmão. Quantas vezes eu não achava que o homem era tudo para mim. Aí até que um dia o Espírito Santo falou para mim assim: ó, eu te chamei para fazer a diferença. Você não depende do homem, você depende de mim. Amém, igreja? Você depende de Deus. Você depende do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele veio nessa terra. Mas olha para você ver, Jesus disse assim: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei da parte do Pai o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita em vós, Ele estará em vós. Ele vos ensinará em todo o caminho da verdade. Aí você precisa de um guru para aprender de Deus, para entender de Deus. Eu falo assim, eu prego lá na minha casa, mas eu quero que você aprenda e viva o Evangelho. Não seja somente ouvinte da palavra, mas seja um praticante. Aquilo que eu te ensinar, vai lá e ensine o outro. Seja um discípulo, como Paulo disse: eu sou imitador de Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículo 6, 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assustei. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que o homem quer, irmãos? O que nós queremos? Assistindo a reportagem, a mulher falou assim: está seco, está muito seco. Quando está chovendo, muita chuva. Quando está fazendo sol, muito sol. Quando está frio, muito frio. Aí o repórter perguntou para ela: como que está bom para a senhora? Ela falou assim: eu queria meia meia. Você está entendendo? Eu quero do meu jeito. Deus vai pegar, vai dar autoridade para você fazer do seu jeito, mas não é do nosso jeito. Amém? A Bíblia relata a respeito de Samaria, que houve fome em Samaria. E a Bíblia fala que 3 anos e 6 meses ficou sem chover.
Hoje nós não podemos ficar um dia, hoje nós não podemos ficar 3 meses sem chuva, já estamos reclamando, dizendo: Deus, quando vai mandar chuva? Olha a sequidão, Senhor, olha o fogo que está pegando, você está vendo fogo? Tudo isso é sinais da vinda de Jesus Cristo. É por isso que ele fala: não vos atemorizeis, não vos assusteis, não deixe que ninguém te engana, porque é necessário passar por isso, é necessário acontecer isso. A Bíblia fala que a natureza, ela está gemendo e gemendo com dor de parto. A natureza sofre, meu irmão, nós somos natureza, e nós sofremos junto com a natureza, a planta. Nós somos uma planta também. Tudo que a planta, meu irmão, produz, nós comemos, nós somos da terra, nós necessitamos do ar. Mas Jesus disse assim no Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Amém? Deus nunca vai fazer a tua vontade, meu irmão. Deus sempre vai cumprir a vontade da palavra. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Todas as palavras do Senhor, meu irmão, ela produz. Toda a palavra de Deus produz, meu irmão. Amém? Toda a palavra de Deus não cai por terra, ela produz, se você crê. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Deus fala assim como a chuva desce do céu e a neve, e ela rega a terra e faz brotar e faz produzir, assim a palavra que sai da minha boca, quando ela é lançada, Deus fala: não volta para mim vazia, sem antes fazer para quem foi enviada. Você está vendo qual é a qualidade da palavra de Deus? A palavra de Deus, meu irmão, ela faz. Não é quando o homem fala: Deus vai fazer, não. É você e Deus. É você e Deus. Quando você tiver um propósito com o Senhor dos céus e da terra, você falar assim: Senhor, eu creio, eu confio. Não é porque o homem está falando, porque a tua palavra, ela é a verdade, digna de todo crédito, digna de toda aceitação. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, que já tem gente dormindo aí, hein? Oh, glória a Deus. É, pastor? Acho que é por causa do fundo, hein? O pessoal está dormindo aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Amém, igreja? Essas coisas são os princípios das dores. Glória a Deus. Irmãos, os nossos pais na fé, você entende o que significa pais na fé? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, foram os nossos pais na fé. Esses homens sofreram, irmãos. Esses homens sofreram para que nós pudéssemos estar aqui sentados numa cadeirinha, para que nós pudéssemos ter luz, para que nós pudéssemos ter a palavra. Deus permitiu que ele sofresse por nós. Deus permitiu. Moisés, meu irmão, ele pregou 120 anos, ele serviu a Deus. Noé, 120 anos ali, para construir aquela arca ali, falando: Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar um dilúvio. O povo acreditava? Sim ou não? Por que não acreditava? Fala para mim. Hein? Porque naquele tempo não chovia. 100 anos, irmão. Naquele tempo não chovia. Então o que eles fizeram? Que duvidaram de Noé. Quando Noé terminou de fazer a arca, Deus falou assim: agora pode entrar. A mesma coisa agora. Jesus, ele fala assim que nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia e se dava em casamento. Quantas pessoas foram convidadas para estar aqui hoje? Quantas pessoas? Às vezes estava comendo uma pizza, às vezes está lá numa festa. Irmão, maior festa é ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele trocava tudo que tinha para estar com Deus. Tudo. Jesus, ele pregava depois de noite. Sabe o que ele fazia? Ele ia lá para o monte orar. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui salvo, abençoado, ouvindo a palavra, sabendo que nós vamos para o céu. Amém? Se você quiser ir, se você não quiser, eu vou. Amém? Quantos de vocês querem ir para o céu aqui? Amém. Você quer ir? Todos nós queremos, irmão. Paga o preço.
Paga o preço aqui na terra. Qual é o preço? Toma a tua cruz e siga-me. Você tem feito isso? Você tem evangelizado o nome do Senhor? Você tem evangelizado? Você tem testemunhado? Você tem falado do amor de Deus? Você tem tirado pelo menos 2h40 para fazer o serviço de Jesus na terra? Se não, meu irmão, começa a fazer. Começa a fazer. Começa a fazer. Amém? O irmão estava falando a respeito dos talentos. A um deu 1 talento, a outro deu 2, né, irmão? A outro deu 4 ou 5 talentos. Né? Aquele que ganhou 1 talento, o que ele fez? Foi lá e enterrou o talento. Às vezes você aceitou Jesus, só que você não faz a obra de Deus, irmão. É necessário fazer. Tira um tempinho para Jesus, vai lá na livraria, compra 100 papelzinhos e fala assim: hoje eu vou entregar esse papelzinho, pode ser de noite ou pode ser de madrugada, eu vou entregar esses papelzinhos. Eu vou entregar essa mensagem nas casas. Eu vou jogar no correio aqui, ó. No correio. Às vezes você pode salvar uma alma do inferno. Vai estar bom demais. Amém? Noé pregou todo aquele tempo, irmão, e salvou 8 pessoas, ele e mais 7. Ele salvou a família dele. Josué também pregava para o povo e falava assim: Deus é um povo, Deus é santo, povo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo também vai servir. Vocês não podem servir. Vocês são pessoas que não têm, muitas vezes, não dobram a sua serviço. Pessoas orgulhosas. Servir a Deus do teu jeito não é do teu jeito, meu irmão. É do jeito da Bíblia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então ele fala aqui, ó, versículo 9: estai-vos de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Amém? Se eu estiver num lugar que é perigoso, eu não vou falar que eu conheço Jesus. Não posso falar, porque senão eles vão me matar. Quem viu aquele pastor lá que foi enforcado lá naquele país lá, terrorista lá? Ele tinha que negar Jesus 3 vezes, irmãos. Ofereceu para ele negar Jesus, para ele ser salvo. Ele falou: não, eu não nego. Ele tinha 2 filhos. Aí pegaram a mulher dele e falou assim: ó, você vai negar Jesus, você vai morrer enforcado. A sua mulher vai para a prisão perpétua. Ele falou assim: não, eu prefiro morrer do que negar Jesus. O que os meus filhos vão falar lá na frente? O meu pai aceitou Jesus e depois negou Jesus. Deram 3 chances para ele. Ele falou assim: não, eu prefiro morrer enforcado. E mataram ele. Amém? Mataram ele, morreu enforcado. Esses dias eu estava assistindo um filme, Nova Era. Acho que é Nova Era, se eu não me engano. E lá tinha uma jovem que ia na igreja. 2 jovens iam na igreja. Pastor pregando lá. E elas conversando. Tem gente que não dá atenção para falar. O homem de Deus está falando, já está vendo a Bíblia, está olhando a Bíblia, não dá atenção. Vai pagar caro. Também aquela moça ficava conversando lá. Ficava conversando. E ela era conhecedora da palavra. Daí ela levou a colega para dentro da igreja. E o que ela fez? Ela mesma se escandalizou a colega ali. Na hora do culto ela tirava a colega e levava embora. Vamos para tal lugar? Acabaram arrumando 2 namoradinhos. E ela arrumou um namorado para outro. Aí acabou saindo da igreja. Aí veio o tempo, meu irmão, de colocar a marca da besta no braço. Aí aquela moça, ela fugiu. O pai dela foi lá e colocou a marca, ela não colocou. Ela fugiu. Ela foi para um lugar com esse namorado, chegou lá, naquele lugar lá. Aquele namorado dela fazia parte daquela seita lá. Aquele namorado foi lá e matou o namorado da outra, né? Depois ela mesmo foi lá e acabou dando a facada nele. Aí depois, conclusão, a seita foi lá e pegou ela, as meninas e 2 caras. Pegou. E levaram a força para marcar, fazer a marca no punho. Levaram a força. E quando ela pegou e falou para a colega: ó, eu não vou colocar, ela sendo da igreja, a colega nem era. Eu não vou colocar a marca da besta, eu não vou colocar a marca da besta. Levou. Quando ela viu lá que tinha, colocava na cama assim, cortava a cabeça,
que ela fez? Ela negou Jesus, colocou a marca. Ela que era cristã, irmãos, a outra não era. Então quando ela vinha saindo assim, com a marca da 66, vinha saindo, a colega dela ia entrando para ser morta. Aí ela pegou e falou assim, ó, eu coloquei a marca por sua causa, coloca também. Ela falou assim, não, você me ensinou que eu tenho que morrer por Jesus. E eu vou morrer por Jesus. E ela pegou e ela morreu por Jesus. E a outra, infelizmente, ela ia morrer do mesmo jeito. Às vezes nós estamos fazendo uma escolha errada, irmãos, de servir a Deus de qualquer jeito. Amém? Não é de qualquer jeito que você serve ao Senhor. Posso falar uma coisa para você? Se pedir a tua alma hoje, você está preparado? Amém? Como o Diego falou, examina o homem a si mesmo. Nós temos que examinar a nós mesmos. Eu tenho que me examinar. Está na Bíblia isso aí que você falou. Examina o homem a si mesmo. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso salvar ninguém. Cada um entra em julgamento. Eu estou certo com Deus ou eu estou errado com Deus? Amém? Olha aqui, ó, versículo 9. Estais vos de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupei com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso vos falai, porque não sois vós o que vai falar, mas o Espírito Santo. Amém, igreja? O Espírito Santo. E se eu não tiver o Espírito Santo, como que eu vou fazer para ser salvo? Amém? Não serei vós que vai falar, mas o Espírito Santo de vós que vai falar através de você. Amém, igreja? A Bíblia fala assim que João Batista, ele veio pregar o batismo do arrependimento. Amém? Você conhece essa parte? E João Batista, ele falou assim, eu batizo vocês com água, mas virá outro, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Deus me traz a memória aqui, meu irmão. Eu estava meditando na palavra de Deus esses dias e algo abriu meu entendimento. Jesus, ele chegou para os discípulos na ressurreição dele e apresentou-se aos discípulos. Os discípulos se afastaram, se atemorizaram de medo dele. Jesus falou assim, sou eu, paz seja convosco. Amém? Jesus morreu, foi para o céu, aparece aqui, ficou com medo. Jesus tinha ensinado. Jesus falou, sou eu, não temas, paz seja convosco. Jesus falou para eles assim, ó, você acha que um defunto, ele tem carne, ele tem osso? Toca em mim, toca, olha aqui as feridas aqui, ó. Aqui, ó, ferida, toca aqui, para ver que sou eu. E a Bíblia fala assim que Jesus abriu o entendimento deles. Amém? Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas o entendimento nosso está fechado, irmãos. Nós não temos discernimento das coisas de Deus. Quando aquele jovem lá, irmão, eu estava fazendo um serviço lá que não tinha nada a ver de eu olhar para a quadra. Mas quando aquele jovem lá, quando eu escutei, tá, Deus já me deu autoridade ali, meu irmão. Deus já me deu autoridade. Eu falei, ô, para aí, rapaz. O que estava atirando. Você entendeu? Na hora, meu irmão, ele deu mais 3 tiros. Ele olhou para mim assim, virou a cabeça e foi embora. Largou o cara lá. Aí o cara, eu desci para baixo, abri o portão e falei assim, e aí, filho, o que aconteceu? Pô, estanca o sangue aqui para mim. Fui lá, fiz a obra do evangelista. Aceita Jesus como seu salvador agora. Aceita Jesus agora. É agora que você vai aceitar. Deus é testemunha disso, que eu sou um discípulo dele aqui na terra. Isso para a honra e glória dele, irmãos. Às vezes nós temos a oportunidade, não digo que a pessoa está sendo baleada ali, mas às vezes a pessoa está morrendo, meu irmão. Quantas vezes eu não fui
na UTI, quantas vezes eu não fui na Santa Casa falar de Jesus, orar para as pessoas, amém? E as pessoas saíram daquela UTI lá. Tem pessoas que são da UTI, meu irmão, passa perto de você, faz de conta nem te conhece. Pessoas que eu fui lá orar, assim também era com Jesus, meu irmão. Aqueles que Jesus curou, aqueles que Jesus libertou, foi eles que falaram: crucifica, crucifica. Quem que vocês querem que solta, Jesus ou Barrabás? Não solta o ladrão e crucifica esse que se diz rei dos judeus. Hoje não é diferente. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão dentro da sua casa, as pessoas estão ouvindo na sua casa, mas não saem para fora para ouvir a palavra de Deus. Não quer saber do Senhor, não quer saber da palavra de Deus. Eu já tenho Deus, eu já tenho o que eu quero. Só que vai chegar o dia que Jesus vai falar assim: naquele dia lá no campinho lá, eu estava pregando o meu evangelho, você estava ouvindo o evangelho do Senhor, mas você não deu valor. Você não deu valor. Aceita Jesus, jovem! Aceita Jesus, jovem! Ele: eu aceito! Porque é o momento, meu irmão. É o momento. Nós não podemos perder tempo. Amém? Crente de igreja, não seja crente de igreja. Seja um servo do Senhor. Seja um discípulo do Senhor. Vós sereis meus discípulos se fizer o que eu vos mando. A Regina está aí, testemunho. A Regina saiu do coma, que estava em coma. Depois de uns 4 meses, 5 meses, uma cunhada dela caiu doente, foi para UTI. Eu falei: eu vou para UTI, vou lá orar por ela. Eu estou indo, vou junto. Amém, vamos junto então. Só que você não vai entrar, você fica aí fora. Não, vou entrar. Foi lá, orou para a mulher, eu e ela. Você entendeu? Na mesma UTI que ela estava. A Bíblia diz que Paulo, ele fala na palavra: eu fui consolado para consolar. Quer dizer, eu fui curado para curar os outros também. E por nós não somos enfermos, curarão. Cadê a autoridade que nós temos? Que nós não usamos a autoridade. Eu tenho medo. Irmãos, não temos um homem que pode matar o corpo, mas não tem poder de matar o espírito. Mas antes temei a Deus, que tem o poder de matar e de lançar no inferno. Você teme um homem, teme o seu patrão, teme o fulano, teme o cicrano, mas não teme a Deus. Eu tenho medo de Deus, meu irmão. Eu não tenho medo de demônio, eu não tenho medo de homem, não tenho medo de bala. Se chegar aqui, já falei esses dias, chegar a matar, eu estou salvo. Eu estava falando com Fabiana, eu prefiro morrer do que deixar o cara no pecado morrer. Eu entro na frente mesmo, irmão. Mata eu então, filho. Mata eu. Eu ia falar para ele assim: ô, isso é injusto isso aí. Você armado, o cara sem arma. Eu tenho coragem, irmão. Já enfrentei quantas pessoas no mundo armado, irmãos. Quantas pessoas eu enfrentei. Agora sou de Deus, eu sou um covarde, sou um medroso. Às vezes você é um covarde, não tem coragem de pregar. Eu preguei já para delegado, irmão. Já falei de Jesus para delegado, para juiz. Não tive medo. Amém? Glória a Deus. Um dia eu fui no velório, só tinha autoridade lá. Meu irmão falou assim: você não dá a palavra ali? Eu fui dar a palavra, a mulher falou: não, nós somos católico, apostólico, romano e corintiano. Aqui não pode falar de Deus. Aqui só é católico, só o padre que fala. Falei: amém, glória a Deus. Lotado o velório, para ter vergonha. Meu irmão, vai lá. Era cunhado dele. Aí eu peguei e falei: amém, amém. Aí encostei lá, fiquei no cantinho lá, né? Igual o maracujá murcho lá. Fiquei lá. Aí foram chamar eu. Aí liberou para o senhor dar a palavra lá. Fui. Na ousadia. Aí a palavra saltou, meu irmão. A palavra comeu solta ali. Aí uma pessoa famosa aqui de Rio Claro, ela foi lá me agradecer. Nossa, que palavra! Como você fala bem! Eu falei: não é eu, meu filho. É o Espírito Santo de Deus que está em mim. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu tenho que ser ousado, meu irmão. Eu tenho que ter intrepidez para falar das coisas de Deus. Satanás tem que ver dentro de você a sua autoridade, a sua intrepidez. Porque Jesus disse assim: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões.
Nada que você está fazendo fora da palavra de Deus vai te levar para o céu. Nada. Só o que você faz dentro da palavra de Deus te leva para o céu. Aquele homem era rico. Jesus disse assim: vende tudo que tem e dá para os pobres. Aí terá um tesouro no céu. Amém? Você tem que analisar o que você está fazendo para Deus. Você tem que analisar o que você está fazendo para Deus. Eu tenho feito pouco. Às vezes Deus acorda eu 2 horas, 3 horas da manhã para orar. Fala: Senhor, eu estou cansado, Senhor, mas eu vou orar ali uns 5 minutos, tá bom? Ele fala assim: desde quando você ora, tá bom. E vou lá, oro. Vou lá, dou graça a Ele, glória. Obrigado, Senhor. Amém? E Deus me usa como eu sou. Mas eu tenho que levantar de madrugada, porque eu sou ministro da palavra de Deus. O ministro, ele tem que fazer a diferença. O ministro tem que ter intimidade com Ele. Amém? Então aqui no versículo 12, ele fala: o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogênitos, os progenitores, e os matarão. Sereis odiado por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Será humilhado por causa do nome de Jesus. Você tem sido humilhado por causa do nome de Jesus? Não. Eu tenho sido humilhado porque eu sou negro ou preto. Eu tenho sido humilhado porque eu sou feio. De nada vale. De nada vale essa humilhação. Vejo jogadores que ganham fortuna, mas chamaram de macaco. Grande coisa chamar Jesus de Beelzebu. Chamaram Jesus de demônio. Irmãos, pode chamar eu do que quiser, independente, eu sei aquilo que Ele fala para mim, daquilo que Ele me chama. Chama de filho, filho amado. Amados, sabei que sois filhos de Deus. Você tem que saber o que Deus fala para você, não o que os outros falam, não o que os outros pensam de você. É você e Deus. Se os outros gostarem de você, amém. Se não gostar, problema dele. Mas é você e Deus. Um dia deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, e aonde nós daremos conta de todas as nossas palavras, seja boa, seja má, de todas as nossas obras, seja boa, seja má. Vamos dar conta. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele fala, versículo 12, vamos ler de novo. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Muitas pessoas estão saindo da presença, saindo da igreja, desviando. Amém? Porque nunca teve um compromisso com Deus. Nunca conheceu Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos. Nenhum deles se desviou, a não ser um que Jesus já sabia que já era do maligno, Judas Iscariote. Jesus escolheu 12 discípulos, 12, mas tinha escolhido mais. Muitos abandonou Jesus, mas 12 foi escolhido por ele. Só que Jesus, para escolher os discípulos, ele orou. Ele orou. Amém? A pessoa, quando ela é escolhida de Deus, ela não se desvia. 26 anos eu sirvo o Senhor, não retornei nem um passo. O homem fez de tudo para que eu pudesse sair. Às vezes até pastor me xingou, me humilhou, mas eu falei para ele: fica com a tua obra, porque eu vou fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Quem me honra é Deus, irmão. A Bíblia diz que Ele honra aquele que honra Ele. A Bíblia diz: eu amo aquele que me ama. O homem pode não te amar, mas Deus, Ele te ama. Isso que é importante. Você fica chateado: o fulano não me ama, fulano não gosta de mim. Problema dele. O nosso acerto é com Deus. Amém? Glória a Deus. Então ele fala aqui, versículo 14, vai encerrar já. Quando, pois, virdes a abominação da desolação,
situado onde não deve estar, quem lê entenda. Os que estiver na Judéia, fuja para o monte. Quem estiver em cima no eirado, não desça. Nem o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiver grávida, das que amamentar naquele dia. Orar para que não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Versículo 20. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala assim: aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele entende as coisas de Deus. Ainda dá tempo, meu irmão, de você se encher do Espírito Santo. Ainda dá tempo. Fica com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fabiana, quer louvar um hino aqui para nós encerrar?